Olá, eu sou Arthur do Pronto para Investir e hoje eu quero acabar com as dúvidas que você pode ter sobre payout. O payout é o melhor indicador para a gente analisar quando a gente quer entender sobre os dividendos de uma empresa, só que infelizmente é um indicador que é deixado de lado por parte dos investidores iniciantes que procuram outros indicadores como dividend yield para analisar os dividendos. Então o dividend yield ele é um indicador que para mim não serve para nada, porque quando você analisa ele, você vê os resultados que o acionista teve com os dividendos em relação ao preço atual da empresa. Mas o preço atual da empresa não tem muita relação com a porcentagem de lucros que ela teve, e sim com o crescimento ou com a queda que ela teve aí no mercado no último ano. Eu acho que a gente deve olhar para o payout, que é o quê? O payout a gente vai olhar qual a porcentagem de lucros que a empresa distribuiu aos seus acionistas. Então, se uma empresa teve um lucro de 100 milhões no ano e distribuiu de dividendos 30 milhões naquele ano, ela teve um payout de 30%. E aí você já deve saber que todas as empresas da Bolsa de Valores têm que ter pelo menos uma distribuição ali de lucros de 25%. Então isso aí está na lei e é algo que norteia aí essa distribuição de lucros. Porém, no mercado existem tanto as empresas que optam por distribuir poucos lucros, quanto as empresas que distribuem praticamente todo o lucro que elas têm, como o Banco Itaú e a Ambev. O que define a empresa distribuir muito lucro ou pouco lucro? O momento de crescimento dessa empresa. Empresas que já são mais maduras, como é o caso do Itaú e da Ambev que eu falei, isso aqui não é uma recomendação de compra, essas empresas já cresceram tanto que elas já não têm para onde crescer mais. E quando elas atingem esse nível de maturidade, faz muito mais sentido eles dividirem esses lucros com os acionistas do que ficar guardando esses lucros para tentar reinvestir no negócio. Por outro lado, as empresas que estão crescendo, elas têm que reter grandes partes do lucro para reinvestir no negócio. Então eu costumo falar na mentoria, inclusive na mentoria que eu dei essa semana, foi ontem. Eu falei com o Tomás. Mais importante do que a gente entender quanto de lucro a empresa está distribuindo, é entender qual que é o motivo por trás disso. Porque se uma empresa não tem para onde crescer, pode ser errado por parte dela querer ficar guardando esses lucros para ela. Ela já não tem mais projetos para investir. Da mesma forma que, por um outro lado, uma empresa que tem muito a crescer, eu sou contra ela ficar distribuindo todos os lucros que ela tem, porque ela poderia estar guardando esse dinheiro aí para reinvestir em seus projetos e ter um lucro ainda maior no futuro. Então as pessoas que ficam buscando aí dividend yield alto se esquecem de empresas como o Facebook, que ficou por mais de 15 anos sem distribuir dividendos, mas quando distribuiu, fez a maior divisão da história. Ou mesmo a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. Ela é uma empresa que nunca distribuiu dividendos, mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que está vendo esse vídeo gostaria de ter investido nela lá na década de 70, porque hoje estaria simplesmente milionário. Então, as empresas, elas nos dão duas possibilidades de ganho no mercado. A primeira é pelos dividendos. Então você pode receber parte dos dividendos das empresas aí na sua conta da corretora. E a segunda forma é através da valorização de mercado dessa empresa. Então a gente ganha dinheiro das duas formas. Normalmente, as empresas que estão retendo os lucros, elas vão nos dar um dinheiro mais voltado na valorização futura dessa empresa. Então esses projetos que as empresas estão financiando, com dinheiro que elas não estão entregando a título de dividendos, elas vão utilizar em seus negócios e crescendo esses negócios, esses projetos, provavelmente no futuro ela terá uma valorização de mercado maior. Isso não é uma regra, não significa que sempre vai acontecer assim, mas é uma tendência. Por outro lado, as empresas de dividendos, que são aquelas que já distribuem tudo que elas têm de lucro, como o Banco Itaú, são empresas que não tendem a ter grandes valorizações, porém a gente vai receber grandes partes de lucro dessas empresas. Então, quando você olha pelo dividend yield, você não consegue entender quanto do lucro a empresa dividiu e não consegue entender qual que foi essa estratégia da empresa. Porque, às vezes, a empresa tem um dividend yield baixo, mas é uma empresa muito segura. E nos investimentos, eu particularmente dou muito mais preferência para a minha segurança do que para o meu retorno, inclusive na Bolsa de Valores. Então o que eu costumo falar com os meus alunos mentorados é o seguinte: eu prefiro acertar as empresas que não vão me dar prejuízo do que o risco de escolher essas empresas de qualquer jeito,
só porque entrega dividendo ou não e ter grandes problemas. Então acho que o negócio que está listado na Bolsa de Valores, ele deve ser analisado com cautela. A gente tem que estudar aquele negócio e tentar entender não só sobre o negócio, mas sobre as vantagens competitivas e as estratégias que a empresa está tomando aí visando o futuro. Então o que eu costumo falar é o seguinte: a projeção de caixa futuro de uma empresa tem grande impacto no valor de mercado presente. O Nubank, por exemplo, é uma empresa que teve mais de 300 milhões de reais de prejuízo ano passado, mas ainda assim vale mais de 10 bilhões de reais. E isso significa o quê? Que não é porque a empresa está dando prejuízo hoje que o mercado não pode valorizar essa empresa. Mas eu acho que através do payout a gente consegue ter uma projeção melhor do futuro. É lógico que é impossível prever o futuro, é lógico que você não vai conseguir ter certeza do que vai acontecer. Nunca a gente sabe o que pode acontecer, mesmo grandes empresas podem vir a trazer problemas, mas analisando o payout das empresas, você tem uma certa ideia do que você pode esperar. Então uma empresa que retém grandes partes dos lucros, ainda que ela seja muito grande como a WEG, é uma empresa que tem uma capacidade de crescer muito maior no futuro também. Então na minha carteira eu procuro tanto empresas que distribuem muitos dividendos, quanto empresas que distribuem poucos dividendos. Mas eu tenho a consciência de que empresas mais maduras e que já estão distribuindo muitos lucros, elas me dão um retorno teoricamente menor, mas a um risco também muito menor. E o risco é muito importante na hora que a gente vai escolher os nossos investimentos. Então o payout nada mais é do que um indicador que mostra quanto dos lucros a empresa está dividindo com os seus acionistas. Eu acho que é um indicador que faz muito mais sentido de ser analisado do que o retorno que uma empresa deu através do dividend yield. Então, se a empresa teve um dividend yield no ano passado de 5% ao ano, não significa que no ano que vem ela vai ter igual ou maior ou menor. A gente não consegue prever o futuro. Mas olhando pelo payout, por outro lado, se uma empresa dividiu 30% dos lucros no ano passado, você pode puxar os outros anos e ver se isso parte de uma estratégia de crescimento que a empresa tem. Então, o que ela está fazendo com esse lucro que ela está retendo? Você consegue entender melhor o negócio. Eu acho que é muito mais importante você entender melhor aquele negócio que você quer investir do que ficar procurando empresas que estão dando dividend yield mais altos. Então, eu acho que tem muito investidor iniciante, por exemplo, que puxa a lista. Empresas que tiveram melhor dividend yield. Empresas que pagaram mais dividendos aí em resultados. E vai e investe nessas empresas, sem entender do negócio, sem entender do setor, sem entender de nada da empresa, sem entender nem pela estratégia do negócio. Então acho que é muito importante a gente ir atrás de tudo que a empresa está fazendo, tentar entender de verdade o mercado dessa empresa, as vantagens. Essa empresa está dando lucro? Essa empresa está dando prejuízo? Ela tem um endividamento alto? Desses dividendos aí que ela não está entregando, ela está investindo em quê? Agora, se a empresa já divide muitos dos lucros, será que ela não podia estar crescendo? A Fleury, por exemplo, é uma empresa que eu vejo com bons olhos, mas eu acho que ela poderia estar dividindo muito menos lucros do que ela divide. Porque é uma empresa que, na minha opinião, ainda tem muito mercado para crescer. E essa estratégia de distribuir muitas partes de lucros aí para os acionistas pode impedir a empresa de ter caixa para investir em projetos futuros. Então acho que faz muito sentido você buscar saber o que a empresa está fazendo e não ficar colocando em ordem as empresas que mais tiveram retorno com dividendos no ano passado. Isso não vale de nada para a gente e o nosso foco ao investir na Bolsa de Valores tem que ser de décadas. Então eu falo sempre que eu invisto para os meus filhos, para os meus netos, eu tenho visão de longo prazo, pelo menos nos investimentos que eu faço na Bolsa de Valores, e se eu quero ganhar dinheiro agora, no presente ou no curto prazo, eu volto as minhas atenções para o meu negócio, para o meu trabalho, porque é isso que está ao meu alcance de ter um bom resultado no curto prazo. Agora, a Bolsa de Valores é um meio de você enriquecer no longo prazo. E o payout é um indicador que muita gente deixa de lado aí em suas análises, em seus estudos, ou mesmo investem em ações sem nem estudar. E eu acho que é um indicador que deveria sim ser levado em consideração, porque ele mostra qual que é a estratégia da empresa com os lucros que ela está tendo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: bolsa é lucro. Uma empresa que lucra cada vez mais, consequentemente, tende a valer cada vez mais no futuro. E a gente tem que acertar empresas lucrativas, porque no lucro, tanto a empresa se valoriza, que é o primeiro jeito de ganhar dinheiro,
quanto a empresa te dá partes de lucros através dos dividendos, que é a segunda forma de ganhar dinheiro fazendo buy and hold. Então acho que muita gente se preocupa apenas com o dividend yield, que é um indicador que não vale de nada. Agora o payout eu sempre olho e tento entender pelo menos a estratégia por trás daquilo. Então, como eu costumo dizer, é melhor uma empresa que tem um payout baixo, mas que tem um payout linear ali, que está seguindo uma lógica ao longo dos anos, do que uma empresa que no ano passado distribuiu 100% dos lucros, mas nos últimos 4 anos antes desse ano não distribuía nada. Então cada ano a empresa está distribuindo lucros de uma forma. E aí você não consegue entender qual que é a real estratégia por trás daquela distribuição de lucros, que eu acho que é o principal quando o assunto é dividendos. Então, para o vídeo que eu separei de hoje foi isso. Eu espero ter ajudado vocês aí com a minha ideia sobre o payout. Eu sei que é um indicador que muita gente deixa de lado, mas se você for atrás disso aí, você vai entender que faz muito mais sentido do que ficar tentando prever retorno aí, baseando no que aconteceu no ano passado, ou mesmo no preço das ações, que é algo simplesmente impossível de saber no curto prazo. Agora, a estratégia por trás da empresa é muito importante. Então, inscreva-se aqui no canal se você ainda não está inscrito. Vou fazer até a dança que a Tainá me zoou, a dança do sininho. Ativa as notificações para você sempre receber aí as notificações quando eu postar vídeos novos. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação, obrigado por assistir esse vídeo até o final e eu te vejo no próximo vídeo. Não fica ligado em dividend yield, isso aí não vale de nada. Foca no payout e tamo junto. Valeu!